Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! E aí, pessoal? E aí, tudo bem? Tô falando pelo nariz aqui hoje, ó. Minha voz tá falhando. Felipe tá todo entupido, todo encatarrado. Então, todo gripado. Tosses, espirros, ignorem. Eu ia começar com o meu bordão, meu clássico. Eu sou a Bill, tô aqui com o Fio. Tô com o Fio. Como é que é? Fio. Fio. Fio fanho. Com Fio fanho. É. E hoje nós vamos de quadro dúvidas. Porque depois de tanto conteúdo complexo aí que a gente trouxe sobre liderança, sobre processos, né? Teve uma série de episódios sobre esses assuntos. Desde o início do ano, né? A gente vem falando sobre essas coisas. E aí, é claro que a gente recebeu muitas perguntas sobre esses assuntos e outros também. A gente reuniu aqui para trazer para vocês. Eu adoro falar sobre isso, mas sou suspeita para falar, não sei. O que você acha, filho, desse assunto? Eu gosto também, porque eu acho que tem muita coisa que a gente fala e acaba falando rápido, acaba passando batido e as pessoas ficam com dúvida e o conceito não fica marcado e faz total sentido esse quadro. Esse quadro é maravilhoso, eu adoro. É um dos que eu mais gosto também, porque a gente reúne dúvidas que o pessoal mandou interagindo com a gente, né, nas redes, mas também nas próprias mentorias que a gente dá, né? A gente pega o exemplo de perguntas de alunos nossos para trazer para cá, porque pode ser dúvida de outras pessoas. E aí, falando nisso, eu não posso deixar de comentar que essa semana começou o primeiro programa de mentoria para lideranças de design da Broken. Aquele que a gente anunciou aqui, né? Começou hoje, essa semana. E os nossos alunos vão ter acesso a muito conteúdo sobre vários pontos que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, a ideia aqui é responder por alto alguns tópicos, né? Algumas dessas perguntas. Mas se você aí sentir necessidade de aprofundar ainda mais para enriquecer a sua posição de liderança, especificamente líderes de design de produto, né? Entre em contato com a gente para ingressar no programa. A gente não tem conceito de turma fechada, então qualquer um pode entrar a qualquer momento na comunidade, assistir às aulas, trocar com os seus pares ali no mercado e ter sessões individuais comigo para a gente falar sobre o seu contexto. Então, eu quero. Pode mandar mensagem pra gente pelo e-mail que tá aqui na descrição, pelos comentários na plataforma que você tá escutando, ou com mensagem lá no Instagram, @broken.machines. Que é claro que você já segue, né? Quem? Quem tá ouvindo, já segue. Tá. Óbvio. Porque se você ainda não segue, não interage com a gente, nem aqui, nem no Instagram, qual é a praga? Vai dar um problema. Vai dar um problema sério. A praga de hoje é de dúvidas. E se você não segue, você vai ficar eternamente num looping infinito. Agora tô falando tudo né, meio fã aqui, looping infinito de dúvidas. Ou seja, você vai perguntar, a pessoa vai responder, você não vai entender, vai perguntar de novo. Sempre que você fizer uma pergunta pro seu gestor ou pro seu mentor, ele vai te responder com uma outra pergunta. E você não vai obter resposta nenhuma na sua vida, você vai ficar agarrado, não vai conseguir fazer nada mais relacionado ao trabalho, né? Que a gente tudo, não é tão tudo. mal a praga, assim. Não, a praga é tão... Se não compartilhar, não curtir, não fizer nada, tudo. Vai ficar parado na vida. É porque não custa nada, né? Poxa vida, só pra... Né? Só ir lá curtir. Palavra de Phil e Bill alcançar mais gente. Isso aí. Então vamos lá. Vou começar aqui com uma que é bem frequente, assim, já há muito tempo. Tem muita gente, principalmente em time de design, que às vezes é pequenininho, né? E os designers sentem falta de ter um processo, mas às vezes a empresa não tem um processo, não existe algo generalizado ali. E aí me perguntam, né? Como começar a organizar um processo onde não há essa cultura? Primeiro, eu sempre digo o seguinte: começa de dentro para fora, para qualquer coisa, não só para isso, né? Mas é sempre importante a gente entender que se a gente quer mudar algum cenário, algum ambiente, até quando a gente está falando de vida pessoal mesmo,
a gente primeiro precisa começar pela gente, começar por dentro, para depois a gente ir influenciando a nossa volta. Isso você está falando do processo de design, processo de produto, né? Processo ali do dia a Sim, dia. qualquer processo, né? Uhum. Como é que a gente insere processo onde não tem processo, a empresa é um caos, eu não consigo, eu não tenho voz, eu tô ali numa equipe pequena. Primeira coisa, ter um processo pessoal, seu. Você precisa ter um processo. Você nunca vai conseguir influenciar o processo de uma empresa se você não tem uma estrutura sua. E aí a gente vai desde lista de tarefas que você siga, uma agenda bem organizada, com, sei lá, temas por manhã, tarde ou temas por dia da semana. Um processo seu de você executar as coisas que você tem para fazer. Esse é o primeiro passo, né? Você precisa ser uma pessoa organizada. Aí, em segundo momento, vem o processo do time, né? Você tem que ter uma rotina com o seu time, como que é o processo de entrega, quais são os métodos que vocês vão usar. Você pode começar a usar métodos ágeis, Scrum, Kanban. Se for um time de design, qual é o processo de criação, qual é o processo de design que a gente vai usar, né? Ali, em um conceito de design thinking, a gente vai usar o Double Diamond, a gente vai usar outra coisa. E aí, executa isso, deixa isso maturar, deixa isso entrar no sangue ali, e o seu time ter um processo, naturalmente, sem você fazer nada. É isso que eu tô falando. Se você tiver um processo seu, sem fazer nada, você já inspira e influencia as pessoas do seu time que estão à sua volta. Porque elas vão perceber que você está produtivo, elas vão perceber que você tá, né, que você tem uma maneira de trabalhar ali que, né, tá ajudando o fluxo de trabalho. A mesma coisa quando você faz um processo no seu time, você começa as pessoas à volta, né, os outros times começam a perceber que o seu time é mais organizado, que existe ali uma estrutura para as demandas chegarem, para as demandas saírem, etc e tal. Aí sim, quando você já tem essa cultura bem enraizada do processo no seu time, é que você começa a expandir para outros times adjacentes ou até para toda empresa. E aí a gente está falando de até a gente fez o episódio do LPP aqui, né, que foi um processo que a gente criou para unir ali times de dados, de produto, de tecnologia, de design. Você tem processos, né, para garantir que os objetivos de negócio estejam sendo atendidos, como os OKRs. Então, tem uma série de processos que aí sim você pode começar a trazer, apresentar, exemplificar e ir convencendo e ir criando essa cultura no resto da empresa. A máxima que eu costumo usar para qualquer iniciativa que você tenha, e eu acho que isso ajuda muito as pessoas a pensarem nessas interações do dia a dia. A gente se acostuma, né, no dia a dia, nós nos acostumamos a cobrar muito da empresa, cobrar muito dos times, dos pares, e a gente nunca pensa, né? Eu sempre falo isso para os meus líderes. Não pense o que a empresa pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela empresa. Então, a organização, ela começa em você. A organização, ela começa... E se você tem uma visão de que tudo está funcionando de um jeito caótico, você já parou para se perguntar se o seu processo também não é caótico? Então, eu acho que uma coisa... E é um ciclo virtuoso, né? É uma espiral virtuosa ali. Então, quando você começa a se organizar, as pessoas veem que você está organizado, começam a te pedir as coisas nas datas, começam a te pedir as coisas nessas reuniões de organização, e aí a coisa é quase como uma corrente do bem ali, ela vai se expandindo. Exatamente. Eu senti muito isso acontecer já em diversos cenários, em diversas empresas, em que eu ia apresentar um review do time de design, em que eu colocava uma série de dados ali, importantes para o desenvolvimento do time e tal. E aí, quando outros times assistiam, né, um tech lead assistia, ele, me manda esse template dessa apresentação, acho que eu vou começar a fazer meu review assim também, acho que eu vou começar a tocar isso também. Então, é exatamente como o Felipe falou, tipo uma corrente do bem. E é assim que você vai, e aos poucos, não é uma coisa que é feita de uma hora para outra, porque mal ou bem é um tanto cultural, né, então não é rápido, mas a dica máxima é essa, começa de dentro para fora. E aí, a próxima pergunta, ela tem um pouco a ver com essa questão de organização também. Especialmente agora, né, com a mentoria de liderança e com todos esses assuntos que a gente conversou, eu também recebo bastante essa dúvida, que é o quê? Uma pessoa que era operacional, uma pessoa que não necessariamente só designers, tá? A gente está falando de qualquer área,
Mas uma vez que você migra para uma cadeira de liderança, o seu tempo começa a ficar muito doido, porque você tem que continuar entregando algumas coisas, mas aí você começa a ter responsabilidade de gestão que você não tinha antes, e aí você vai começando a se enrolar e você não sabe aonde dar atenção, o que fazer, e às vezes você até tem, às vezes você não tem a noção de que você precisa diminuir o trabalho operacional, e a gente tem vários episódios, momentos que a gente fala aqui um pouco sobre isso, né? Mas mesmo que você saiba disso, pô, beleza, eu preciso diminuir o meu trabalho operacional, mas como que eu faço isso? Como é que eu divido esse meu tempo? E aí, mais uma vez, é quase que a mesma resposta, né? De dentro para fora. Primeiro você começa no mindset, você agora é líder, então as suas responsabilidades mudaram e você precisa seguir uma nova rotina. Se essa chave não tiver virada na sua cabeça, você não vai conseguir ser o líder que você deseja, você não vai conseguir evoluir o seu time, porque você não vai estar dedicando o tempo necessário para isso. E aí, como é que eu costumo fazer, né? Uma vez que esse mindset está ali focado, eu fiz isso comigo, passei essa dica para alguns alunos meus e eles começaram a ver resultado e ver que estava dando certo. A primeira coisa que eu fiz foi mapear o que eu faço hoje, qual é a porcentagem do que eu faço hoje para cada uma dessas 3 camadas: operacional, tático e estratégico. Eu listo ali todas as tarefas que eu faço no meu dia a dia e vou categorizando. Aí eu tenho uma porcentagem. Beleza, só que agora eu preciso definir uma nova porcentagem, que é a que eu quero chegar. Se hoje eu estou 80% operacional e estou só 20% no tático, ou sei lá, 10 no tático, 10 no estratégico, e eu sou uma liderança, eu preciso mover, né, esses pauzinhos aí. Então você vai definir, pô, não, eu quero alcançar tantos por cento mais tático, né, e tal. E aí você tem uma meta, você tem um objetivo ali, beleza. Como é que você põe isso na prática? Pega a sua agenda, o seu calendário mesmo, e reflete isso na sua agenda. Eu tenho X horas por semana. Quantas horas eu vou me dedicar? É proporcional. Eu tenho que dedicar um valor proporcional de horas àquele tipo de tarefa. Pô, mas aí vai transbordar. Minhas operacionais eu não vou conseguir fazer todas. Aí você delega. Porque esse é o papel do líder. Ele começa a ter realmente ter essa virada de chave de que, tudo bem, ele ainda vai atuar operacional em algumas coisas que não tem jeito, em alguns cenários específicos que, cara, ele ainda precisa puxar ali, mas ele vai se dedicar já, né, no tático ali, a treinar alguém para começar a fazer isso no lugar dele, e assim vai. Mas você tem que começar a mudar o planejamento das suas horas e como você faz isso. Então, é isso. Mapeia a porcentagem de cada camada do que você faz hoje, define o seu objetivo e reflete esse objetivo na sua agenda para você garantir que você está dedicando o tempo na coisa certa. Boa. Nada a declarar? Nada a acrescentar? Não, tô só aprendendo. Então, vambora. Aí a gente tem uma outra sobre definição de papéis, né? Ah, sim, claro. Gente, isso é uma dúvida que aparece para mim, assim, recorrentemente. Product Managers. Como dividir o seu tempo entendendo esse papel do Product Manager, que é uma role super generalista. Então, ainda falando sobre divisão de tempo, agora especificamente no Isso papel aí. do Product Manager. O que eu costumo falar nas minhas mentorias, né? O Matt Kagan lá no Inspire, ele já falou, né? Que o PM completo, ele é um ser complexo ali, ele é composto de olhares para a parte financeira, para a parte de marketing, vendas, customer success, recursos de tecnologia, experiência do usuário, analytics, enfim. Uma série de coisas que compõem o nosso trabalho no dia a dia. Como é que eu costumo dividir essas virtudes, né, e trabalhar essas virtudes e esses pontos fortes e fracos? Né? Eu chamo exatamente disso, pontos fortes e fracos. Quase como se fossem superpoderes e criptonitas. Só que a pegadinha nisso aí é que quando você tem um superpoder, por exemplo, eu tenho o superpoder do design, porque eu tenho a formação em design, eu gosto de design, já trabalhei com design durante muitos anos, então se eu não tomar cuidado,
esse superpoder meu acaba virando o meu ponto fraco, ao contrário. Por quê? Porque eu começo a ver as interações de design, começo a querer participar das interações de design, e aí aquela parte técnica, que de repente não é tanto a minha área, ou aquela parte de analytics, que não é tanto a minha área, acaba ficando ali apagadinha. Você vai deixando de lado porque você tá na zona de conforto. Porque eu tô na zona de conforto e eu gosto de fazer aquilo. Às vezes a zona de conforto e às vezes é uma coisa que você tem mais afinidade. Então, sempre tentem mensurar esse tipo de coisa, entendendo que... Aí pode até usar a barra da Tia Bill aqui, né? Que é percentual de tantas tarefas que eu faço. Então, dediquem um tempo e tentem abraçar e fiquem sempre de olho naquilo que vocês conhecem menos. Deixa eu pensar assim, será que eu não tô largando uma coisa que eu conheço menos pelo fato de realmente eu não ter esse domínio? Então, por exemplo, eu não sou um cara... A gente cria umas barreiras, né? Então, eu não sou um cara que sou muito envolvido com analytics. Nossa, eu tenho muito essa barreira. Aí eu passo a olhar menos para aquilo ali, eu deixo essa. num cantinho, escondido ali. Eu vou, não, mas aí, reunião de design, reunião de não sei o que, experiência do usuário. Tô eu lá, amarradão, interação técnica. E aí você tá deixando de atuar e de aprender e de crescer justamente na área que você não tem costume. E aí a gente aprende uma coisa na vida da gente. Lá quando a gente estava falando, quando eu estudava ainda PMI, aquelas coisas todas, PMBOK, tinha um professor meu que dizia o seguinte: quando você não gerencia o projeto, o que acontece com ele? O projeto gerencia você? Não. Quase isso. Mas você vira e fala assim, se você não gerencia o projeto, ninguém gerencia, né? Não, na verdade, todo mundo gerencia. Só que cada um gerencia a sua maneira. Mas se todo mundo gerencia, ninguém gerencia. Exatamente. Então, entramos num paradoxo de gestão aqui. Então, o que acontece? Se você não estiver olhando para o Analytics, se você não tiver, alguém vai estar olhando e vai estar olhando, às vezes, de uma maneira torta. Quer dizer, na maioria das vezes, de uma maneira torta. Então, vai começar a tirar conclusões a torto direito, vai entrar numa iniciativa que você está fazendo e vai concluir coisas que não necessariamente espelham o que você que deseja ou deveria concluir com aquela iniciativa. Então, assim, tentem sempre ponderar, né? E tomar muito cuidado com essas idas e vindas de pé cá e pé lá, né? Até para, também, que eu vejo muito. Às vezes eu converso com alguns PMs, eu converso com algumas pessoas que falam assim, mas na minha empresa não existe uma figura tal. Não existe um papel de marketing, sei lá, diretor de marketing. Eu converso com diretores de produto, não, estou super envolvido ali em fazer essa direção, esse trabalho do marketing e tal, não sei o quê, nananana. E aí nessas mentorias eu falo, cara, mas você não está esquecendo, deixando aquele outro lado lá de lado para focar nesse papel do marketing? Eu acho que você precisa ter uma conversa séria com o seu chefe, com o supervisor, com a pessoa que está junto com você e falar o seguinte: estou cuidando da parte da direção de marketing, mas quando que a gente vai contratar um diretor de marketing? Mas quando que... Entendeu? Não entrem nessa roubada de abraçar muito o trabalho do outro. Nossa, isso tem muito a ver com o porquê eu criei esse métodozinho da pergunta anterior. Porque foi justamente quando eu comecei a ver que eu estava fazendo tarefas que não estavam no escopo do meu trabalho. E eu precisei justificar para minha liderança que, olha, para eu atuar nas coisas que eu realmente preciso atuar e que estão dentro do meu escopo e eu não estou conseguindo tempo, eu preciso abandonar essas outras aqui que eu tô fazendo e não deveria estar fazendo. Não, e o pior é que eu sei que às vezes eu sou muito prolixo, né? Talvez eu esteja sendo agora. Mas o que acontece? A gente acha que tá fazendo melhor abraçando essa outra área. Pô, eu tô dando sangue, eu tô abraçando aqui a área do marketing. Essencialismo na veia. A área de outra coisa, pegando, botando no colo. E aí, de repente, acontece alguma coisa que seria do seu escopo que você não tá vendo, você recebe um mega esporro, uma mega cobrança. Porque você não fez uma coisa que estava dentro do seu papel. E você ainda fica revoltado. Porque você acha que está se dedicando a mais. Não, mas eu me dedico muito. Por que eu tô levando esse esporro? Por que eu tô sendo cobrado disso? Mas essa é a máxima do essencialismo. O livro ele fala justamente sobre isso. E aí, quando você para refletir sobre aquilo, você pensa assim, cara, esse esporro realmente é devido, porque eu deveria estar olhando para aquilo e não estou. Mas essa reflexão de listar as tarefas e botar as porcentagens é um pouco sobre isso. Foi por isso que eu comecei a fazer isso. Porque eu percebi que eu estava deixando de fazer coisas que eu precisava para, né, me posicionar ali, porque eu estava fazendo coisas de outras áreas. E você precisa escolher o que faz sentido você atuar, né? Então, se você abraça tudo, você não põe energia certa em nada. Só que aí voltando para o cenário do Product Manager, porque nós somos generalistas. Então verdade. A gente abraça tudo. É verdade. Então, o que a gente faz para a gente abraçar tudo? É o Kanban lá com vários POs, lá com vários, né? O Kanban com várias iniciativas. Tem que dedicar um percentual.
Vocês precisam pegar essas vertentes que são analytics, experiência do usuário, tecnologia, negócio, gestão, e sempre super dividir elas de uma maneira igualitária. Que vocês consigam suprir isso no dia a dia de vocês. Uhum. Porque senão vocês, afundam. Eles verdade. ficam perdidos em uma coisa e normalmente é aquela coisa que a empresa é carente. Então, se a empresa não tem uma área de analytics estruturada, você começa a entrar naquilo ali, mergulha, tal, e se afunda. E tá todo... Os PMs com as outras iniciativas estão lá. E outra coisa que eu observo também é que acaba virando várias mini empresas. Porque cada PM ele vai focar mais numa coisa. Então, cada tribo, cada grupo de squads ali, de times que estão seguindo aquele PM, né, as definições, eles vão estar mais focados numa área e menos em outras. Uhum, sim. E aí fica assim, tipo, parece várias empresinhas diferentes, que cada uma atua de um jeito diferente, né? Eu já observei isso. Mas sobre essa coisa do superpoder que vira criptonita que você falou, eu tava refletindo hoje sobre isso. Eu tenho a criptonita do como. Eu já reparei isso, quando eu tô numa reunião, eu sou muito mais focada no como e menos no porquê e no o quê do que eu deveria. Que é algo que deveria ser equilibrado também. Eu comecei a fazer uma autoanálise e eu percebi que quando eu tô nas reuniões, eu fico muito mais preocupada. Assim, a porcentagem do meu tempo ali, da minha atenção, tá muito mais voltada pro como. Porque eu sou assim, eu sou muito ligada a processo, eu sou muito ligada a essa parte do trabalho de como que a gente vai fazer, que metodologia a gente vai usar, com quem que a gente tem que falar. Eu acho que esse aí deveria ser o seu superpoder, né? É o meu, mas é isso que eu tô te falando. É o meu superpoder, porque é o que eu sei fazer melhor, é o que eu gosto mais de fazer, mas às vezes vira minha criptonita porque eu saio da reunião e eu penso assim, caramba, eu não sei se eu entendi direito o porquê. Uhum. Ou então, caramba, será que eu deveria ter dedicado mais tempo em dar um brainstorming mesmo de ideias no que a gente vai fazer para resolver? Porque eu fico muito ligada no como. Então, acho que essa mentalidade serve, esse jeito de pensar serve para isso também. Boa. Pra gente de produto, olhando dessa forma, tudo é resultado. Pensem que tudo na vida é resultado. Uhum. Só isso. Se vocês focarem que tudo na vida é resultado, vai virar uma chave na cabeça de vocês. Boa. E ainda sobre essa questão de processos, né, e de rituais, e de estar falando aqui um monte de coisa, eu recebi recentemente também uma pergunta que é muito simples, mas eu achei muito interessante para trazer para cá. Especificamente para design de produto aqui, tá, gente? Mas isso serve também para outros tipos de cenários, vocês vão entender. A pergunta foi a seguinte: quando que a gente faz design critique? Como que a gente estrutura o ritual, né? Quando que a gente faz? E assim como qualquer ritual, não é só design critique, qualquer ritual, eles não servem de nada sozinhos. O ritual, ele é uma consequência de algum processo. Se você, por exemplo, só faz a daily, mas o meu time faz daily. Tudo bem, tá servindo um pouquinho ali para alinhar, o pessoal tá falando as coisas, mas se você não tá, de fato, seguindo um processo ágil, se você não tá seguindo o Scrum bonitinho, a daily ela acaba virando um ritual solto. Ela não complementa, você não vai estar olhando o board, você não vai estar olhando a pontuação, você não vai estar fazendo o burn down, você não vai estar acrescentando o quanto aquele ritual poderia acrescentar. E a critique é a mesma coisa. A critique, ela vai depender muito de muita coisa do processo, ela vai depender muito do time, ela vai depender da empresa, ela vai depender de uma série de coisas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de definir um padrão de um ritual é definir qual é o processo que está por trás dele. Qual é o processo? No caso da critique, a gente está falando do processo de design. Em algum momento, aquela criação que vai ser expelida ali precisa ser validada, precisa ser avaliada, né, trocada, precisa estar em colaboração ali com o time. Mas ela está dentro de um processo. Qual é esse processo? Depois que você sabe que processo beleza, definiu o processo, aí sim você vai aplicar os rituais. E, dependendo do processo, você primeiro aplica o ritual by the book. Né? No caso do Scrum, você vai fazer a daily, ou a planning, o review, retrospectivo. Com o tempo, aí sim você vai ajustando aqueles rituais
para aqueles que fazem mais sentido para o time, como que eles funcionam melhor, né? E para critique especificamente, você pode fazer de uma série de formas. Já passei por várias empresas diferentes e cada empresa funcionava de um jeito. Tinha critique que era assíncrona, tinha critique que era síncrona. E depende do time, tem time que funciona mais de um jeito ou de outro. A critique pode ser um bloco na agenda recorrente que os designers vão lá e colocam uma agenda lá, uma pauta para apresentar, e aí todo mundo entra. Ela pode ser por entrega, em determinado momento da entrega. Uma que eu vou testar agora com o meu time, que eu acho que pode dar certo no nosso contexto, é fazer por fase do Double Diamond. Então, terminou o Discovery, critique daquele projeto. Terminou o Define, critique. Terminou o Develop, né? Critique. Então, é uma infinidade de formas. Só que se você não tem o motivo, o porquê, o processo por trás claro, não vai adiantar nada. Então, esse que é a principal mensagem aqui. E a segunda principal mensagem para fechar é a melhoria contínua. Para qualquer processo, vai refinando, vai fazendo. Funcionou assim a critique, não funcionou, volta. Não, vamos fazer então dessa outra forma. Vai testando até ver o que o seu time, no seu contexto, naquela empresa, naquela cultura, naquele tamanho de time, vai funcionar melhor. O que mais? Migração de carreira. Essa de migração de carreira é interessante. Eu resolvi trazer porque às vezes eu escuto também o pessoal perguntando. Eu dei uma mentoria para um designer há pouco tempo e ele querendo migrar para a carreira de produto. E ele perguntou, cara, eu até virei para ele, eu virei para ele e falei assim, não faz isso não. Design é tão bom. Tô brincando. Mas assim, o que eu falei? E aí eu acho que para qualquer carreira, tá? Vou generalizar aqui a coisa. Primeiro passo, leiam. Então, se tem qualquer carreira que vocês queiram migrar, pega um nome e referência na área, lê um livro a respeito do assunto, entende o que aquele profissional faz no dia a dia com a leitura, e depois também vai atrás de conhecer profissionais da área, ou que você já trabalha junto com eles. Então, por exemplo, tem um designer querendo ir para a carreira de produto. Pega um produto, um cara que faça parte da sua squad, um cara que seja referência para você, que você veja que o processo dele é redondo, que ele consegue tocar umas iniciativas bacanas. Troca com ele, acompanha ele, faz um trabalho meio que quase de um APM ali junto com ele. Outra coisa, quando você sentir já uma certa segurança, tenta pegar um processinho de ponta a ponta dentro da rotina do que ele vai fazer, entendendo desde lá do negócio, da visão do negócio, até as etapas de discovery de produto, né, que aí também já fala um pouco dessa parte da visão de negócio, até o desenrolar dessas iniciativas dentro do processo que casa junto com tecnologia, que casa junto com analytics, que casa junto com design. E experimenta, vai aos pouquinhos, não se cobra demais, mas leiam bastante também, tenham essa certeza. Outras coisas que ajudam muito também no design, indo para a área de produto. Tenta, se você trabalha numa squad e que essa squad roda um processo Scrum, essa squad roda, tenta se inteirar desse processo, atuar como Scrum Master, porque a role de Product Manager, eu sempre falo isso, ela fala muito da organização também, da gestão, que é management, né, que é manager, né, que é, enfim. Então você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que gerir pessoas, você vai ter que gerir áreas, trocar com áreas. Vai ter que comunicar muito bem as coisas ao longo do processo. Então, por exemplo, uma role de Scrum Master, você já vai ter que fazer umas interações, comunicações, ajudar, facilitações. Então, toda essa área, né, vai começar a aflorar muito em você e você vai começar a trabalhar demais para conseguir interagir melhor com pessoas. Tudo e aí falando também de design, já vou roubar aqui design e produto, pessoas. Você tem que gostar de pessoas, você tem que abraçar pessoas, você tem que dizer bom dia para pessoas, você tem que... Eu estou seriamente pensando aqui em patentear esse métodozinho que eu acabei de ensinar, porque até para essa pergunta ele casa também. Quando você lista a quantidade de tarefas hoje que você faz de design, quando você quer migrar para produto, quais tarefas que você precisa fazer, quantas tarefas relacionadas a produto você precisa fazer, e alocar a sua agenda para aquilo. É a mesma coisa, é o mesmo método para você ir aos poucos dedicando tempo. Primeiro, como o Felipe está falando inicialmente, dedicar mais para o estudo em si, aí em seguida
participando de rituais, atuando ali de uma maneira mais superficial, como Scrum Master, como PO. Outra coisa que é super importante nessa área também, desculpa te interromper, é uma profissão que não tem a mesma pegada do design. Então você vai ter empresas que PMs atuam de um jeito, outras que PMs atuam de outro. Então, leia primeiro. E outra coisa, aquela máxima, não seja julgador, seja curioso. Uhum. Então, tem gente, eu vejo muito também, o cara lê ou faz um curso na PM3, num negócio desse, Tera, e aí o cara já entra cheio de julgamentos. Não, mas o que você faz não é produto ou tal coisa. Cara, não é assim que a banda toca. Então, é bem orgânico, né? É uma profissão bem orgânica. Exatamente. Então, se livre um pouco desses preconceitos, se livre um pouco, né? Às vezes o PM ele vai suprir uma dada necessidade, porque nessa empresa não existe uma pessoa que supra. A gente acabou de falar sobre superpoderes, né? E fraquezas, criptonitas. Então, não é um trabalho certinho, ponderado, que existe uma regra e que vai ser padronizado, né? Tem empresas que têm uma cultura maior de produto, tem outras que têm uma cultura menor de produto. Eu falo isso até com meus PMs às vezes. Pô, mas às vezes eu queria fazer uma determinada coisa, então eu falo, cara, mas entende o momento da empresa e o momento de cultura de produto na empresa. Isso faz muita diferença mesmo. Isso até puxa uma outra questão, que são os PMs que migram de empresa, né? Saem de uma empresa e vão para outra, que chegam assim, mas lá a gente fazia assim, mas aqui a gente não faz assado. Cultura de produto, cara, e adaptar processos e metodologias depende muito do cenário. Do cenário que você tá, da verba que você tem, do produto que você está atuando, dos indicadores, série de coisas. Eu vejo uma série de questões acontecendo às vezes nas empresas e aí quando você vai dar um diagnóstico, né? Por que isso está acontecendo? Aí você vê que é uma falha de produto. Mas ao invés de você chegar atacando, produto não está fazendo isso. Você tem que olhar qual é a maturidade desse time, qual é o tamanho desse time, qual é o foco que esse time tá. Às vezes ele tá com um foco ali em estruturar a coisa, estruturar a base de dados, né? Enfim, tem uma série de coisas que podem estar acontecendo que naquele momento aquele time de produto não está focando naquilo. Então, eu adoro esse conselho para tudo, né? Seja curioso e não julgador. Sim, e vai dar bom. No final vai dar bom. Agora, voltando um pouquinho para design, uma outra que eu recebo muito também nas mentorias, muito, a maioria principalmente dos líderes, né? Porque eles acabam sendo cobrados na responsabilidade de subir a barra da qualidade das entregas de design. Não, a gente precisa subir a qualidade do design, o design não está entregando, a gente sabe muitas vezes que não é culpa do design, os designers fazem ali layouts lindos, um Figma super alinhado, super perfeito, aí rola aquele gap da implementação, aquela loucura. Mas mesmo assim, nessa posição, né, em que você precisa melhorar a qualidade de entrega de design, eu separei alguns conselhos aqui, né? Então, assim, a primeira coisa, dentro desse contexto até, inclusive, que a gente está falando aqui, é ter um processo claro de design. Qual é o processo de design? Como é que você, do início da concepção do problema até o fim, até a entrega ali para desenvolvimento, como é que é o processo de criação desse time, né? Se isso está bem definidinho, beleza, esse é o primeiro passo. Aí, vai ter um momento dentro desse processo que você precisa definir o que é minimamente uma entrega de design de qualidade no seu time. Então, eu costumava fazer muito checklist de done, né? A gente tem que ter um checklist aqui que essa tarefa ela só vai ser considerada done, ela só vai estar pronta para entregar se ela seguir esses requisitos mínimos, básicos, né? E isso vai mudando, esse checklist vai crescendo, ele vai evoluindo, né? Com melhoria contínua ali, mas de qualquer forma precisa ter essa definição mínima, básica, e não é de uma hora para outra que você vai ter a ideal. Outra coisa que é muito importante no meio disso tudo para garantir é a retrospectiva. Mais uma vez, ritual solto não serve de nada. Você tem o processo e o contrário é válido também. Não adianta falar que faz Scrum e não faz retrospectiva. Tem que fazer a retrospectiva por quê? Porque é lá que vai surgir não só as melhorias de processo. O time vai reclamar, isso aqui não está funcionando, não sei o quê, como é que a gente melhora? Né? Saindo com os acionáveis ali.
Mas na retrospectiva, é muito interessante que se discuta também as melhorias de produto. Pô, essa entrega aqui que a gente fez não ficou tão boa. Por que não ficou tão boa? O que a gente pode fazer para melhorar da próxima vez? Né? Então, essa dica é muito importante também. Entrando mais no detalhe, né, para garantir também que está havendo uma validação, está havendo uma colaboração entre os designers para aumentar essa barra, ter uma coluna de validação ali ou de colaboração no processo ágil, no processo do dia a dia, fazer as critiques que a gente já falou aqui, critiques bem estruturadas, critiques focadas no momento também daquele produto. Não adianta você estar ainda tentando entender como é que o usuário interage com aquela interface, você ainda está num momento de estruturar ali a arquitetura da informação e entra um outro designer criticando o pixel. Mas esse azul não é o do design system. Mas tem 3 pixels pro lado, tem que chegar esse botão aqui. Cara, eu não sei nem se eu vou ter esse botão, eu não sei nem se a experiência é essa. Talvez nem essa tela eu tenha. Então a critique, ela precisa estar bem focada no objetivo, no momento daquela entrega. E, por fim, talvez a mais importante, é praticar o uso das métricas de design. Porque não adianta fazer nada disso que eu falei até agora se você não consegue medir se realmente está melhorando a qualidade do seu design. Então, você pode usar o HEART, você pode usar... Tem um episódio, né, de métricas de design que a gente ensina o HEART, que é um belo começo by the book de métrica de design, que depois pode evoluir também. Mas você precisa estar constantemente medindo isso. Subiu alguma coisa? Beleza, quais foram as métricas que a gente definiu? A gente vai validar isso como? Vai ser teste de usabilidade? Vai ser rodando lá na ferramentinha, no Hotjar da vida? Vai ser pelos dados, pelo Analytics, pela amplitude? Quais são os eventos que a gente definiu que a gente ia validar o sucesso dessa entrega, a qualidade dessa entrega no que diz respeito à experiência? Então, tem que ter esse passo no seu processo. Se você não tem um processo bem definido, que foi a primeira coisa que eu falei, você não tem esse momento de definir a métrica e de voltar nela e olhar né? Porque se você quer aumentar uma barra, qualquer barra, seja de qualidade, seja de velocidade, de eficiência, você tem que medir para ver se você conseguiu. Então, a gente finaliza com isso. Boa. Eu tenho um adendo para fazer sobre essa pergunta, essa de como medir a qualidade das entregas de design e subir a barra. Fale, então. E aí um adendo genérico. Capacity. E aí isso serve, né, eu estou colocando mais uma questão nisso, mas quando eu olho para a qualidade, eu sempre penso em capacity. Entendam o capacity do time de vocês. Com certeza. Se vocês não entenderem o capacity, existem aquelas máximas em projeto, vou falar de novo. O escopo, o prazo, recursos e qualidade. Se você não entende essas vertentes do projeto, qualidade sempre vai cair. Então, não adianta eu ter o Dream Team dos sonhos e se o meu capacity do time é de X entregas por tempo, por mês, e eu estou cobrando 5X. A qualidade vai cair. Uhum. Vai ficar horrível, vai ficar muito ruim. E tem outra coisa, que é o peso da maturidade do time também, porque você pode ter um time de 20 designers e os 20 são júniors, também não vai conseguir cobrar uma qualidade... Aí é vertente de recursos, lá. Então, assim, entendam o capacity, mas quando eu falo entender capacity, é exatamente isso. Quanto seu time está apto a entregar. E aí, quando você entender o capacity, você começa a entrar nessas figuras, nessas questões que você trouxe. Que então o time é muito júnior, então tem que dar um treinamento tal. E aí, com a retrospectiva, com esses processos, você vai começar a entender isso de uma maneira mais profunda. Agora, capacity. Se não entender capacity... Perfeito. Eu estou falando isso no geral. Excelente adendo. Não funciona. Vamos para a última pergunta? Última que eu recebo recorrentemente. Na verdade, eu vivo no meu dia a dia. Então, assim... Gente, vamos lá. Vocês trabalham com objetivo aí do lado de vocês? Pois é. Não sei se vocês trabalham com objetivo. Tô tentando. OKRs, né? Então, não, a gente está implementando agora. Trabalho com OKRs. Aliás, eu posso, inclusive, colocar isso na mentoria também. Eu consigo rolloutar isso desde o ponto lá da visão, da estratégia, até essa definição de objetivo. E aí, o que eu escuto normalmente? Mas o que são OKRs?
que são KPIs? Esse KPI que eu tenho não está envolvido num objetivo que não é QR de um objetivo. Enfim, vamos lá. nós. Espera aí que tá embolando tudo. Faz uma embolação danada. Quando você está trabalhando com objetivo, você vai definir o seu objetivozinho. Tá? Quando você está trabalhando com OKR, você vai definir o seu objetivozinho e esse objetivozinho vai ter KRs, que são Key Results. Beleza. Cada objetivo vai ter um ou mais KRs. Um ou mais KRs. KPI, que é Key Performance Indicator, você tem do seu produto, você tem da sua área, você tem, e não necessariamente estão ligados diretamente com os KRs. Por exemplo, supondo que eu tenho uma série de KPIs do meu produto, da área de produto que eu observo para melhorar a performance do meu produto. Só que naquele semestre a gente definiu um objetivo e vai atuar em cima de um QR que não necessariamente, tá, eu tenho esse KPI espelhado dentro desse objetivo e espelhado dentro desse QR. O que eu faço? Eu deixo de olhar para esse KPI? Não. Os seus KPIs, os seus Key Performance Indicators, você vai olhar sempre. Por exemplo, churn. Vou dar um exemplo prático. Tem um indicador de churn no meu produto. Quando que eu vou parar de olhar um produto software as a service para churn? Nunca. Eu nunca vou parar de olhar para churn. Ah, mas esse semestre eu não tenho objetivo nenhum que fale com uma melhoria de churn e não tenho QR nenhum que fale com uma melhoria de churn. Não importa. Você vai seguir os seus QRs, mas você vai estar sempre olhando para o seu churnzinho lá, que é um KPI, é um indicador de performance do seu produto. Ah, outra coisa. Tem uma iniciativa que estou tocando que não fala com nenhum dos meus objetivos aqui ou com nenhum dos meus QRs aqui. Acontece. Também não obrigatoriamente tudo que você vai fazer, todas as demandas no detalhe, vão estar diretamente ligadas a QRs. Tá? Vão estar diretamente ligadas a objetivos. O objetivo até é mais fácil, tá? O ideal é que esteja, porque o objetivo ele é maior, ele engloba mais. Não faz sentido você estar tocando uma iniciativa se ela não está ligada a um objetivo seu daquele semestre. Tá? Mas acontece. Às vezes tem um trabalho que é um trabalho que a gente faz operacional, tem um trabalho que a gente não mapeou, tem... Vocês não precisam deixar de fazer uma coisa porque não está ou necessariamente está obrigatoriamente fora do objetivo. Então, não é uma coisa que... Assim, entendam, tá, que todos esses processos, todas essas metodologias, todos esses frameworks são para ajudar, são para trazer um norte, são para guiar o time, são para guiar as equipes. E não para impedir que vocês façam melhoria no design, no produto, na tecnologia de vocês. Se o processo está servindo como um argumento de defesa ali de não, então agora, e está impedindo as pessoas de trabalhar, está impedindo as pessoas de trazer inovação, está impedindo... Cara, tem alguma coisa muito errada no que você está fazendo. Porque esse não é o objetivo. O objetivo é, efetivamente, não perder o foco, dar um norte, mas não é prender e amarrar as pessoas de uma maneira que elas não consigam, que gera uma burocracia, uma amarração, que elas não consigam, tem um botão que está quebrado, mas o cara não consegue mexer naquilo ali, porque isso não cruza com nenhum indicador, gente, não é assim. Tá? Então eu recebo muito isso. Você já viu isso acontecer? Porque eu acho mais fácil o contrário. Eu acho mais fácil quebrar... São extremos. Eu acho mais fácil quebrar o que a gente definiu ali de OKRs e aí começa a fazer um monte de coisa que não está relacionada. É isso que eu digo, porque no cenário onde você tem uma cultura de OKRs mais enraizada, você vê alguns PMs, algumas pessoas num movimento contrário. Mas olha só, mas isso aqui não tem nada a ver com o OKR. Eu sei, gente, mas só que isso aqui é uma interação que, beleza, a gente está vendo que está quebrado, ou tal coisa pode melhorar, vamos pegar isso aqui, vamos tentar atuar, entendeu? Até porque você tem coisas, eu estou pensando num exemplo aqui, nem todos os times fazem OKRs de time, né, do time. E aí você pode ter alguma iniciativa que está falando com, sei lá, o turnover do seu time. E você não tem isso escrito lá porque você não fez um OKR de time, mas isso vai influenciar em todas as suas outras entregas. Sim, e o interessante é que vocês usem esses processos para estar sempre aprendendo. É o que você falou da melhoria contínua. Então, se você, por exemplo, você está no meio do semestre, definiu seus objetivos, seus KRs e precisa atacar uma outra coisa. O que você faz? Você ataca outra coisa, cumpre com seus objetivos. No próximo semestre, no início, você faz um post-mortem. Entende? Gente, por que a gente não colocou aquilo ali, que era tão importante, quando a gente começou a trabalhar? Pô, talvez seja porque a gente não olhou de tal e tal forma. Talvez seja porque a gente não levantou um KPI que era importante. Talvez seja... E aí no próximo você adiciona e a coisa... Agora eu fiquei com uma dúvida, você falando isso. Pelo exemplo que você deu, pelo menos, parece que o KPI é uma coisa mais
engessada, no sentido de ele é mais longínquo, como é que eu posso dizer isso? Ele permanece por mais tempo ali, né, o mesmo. Tem uma regra ou alguma dica de quando que você revisita esses KPIs? Então, sim e não. É porque tem coisas que são inerentes à maioria dos produtos de um determinado formato. Então, software as a service tem KPIs que você Sim. normalmente olha, né, e que você vai olhar, enfim. Mas tem outros que não, tem outros que são voltados a iniciativas. Tem alguma iniciativa, tem outros que são específicos para um tipo de empresa, dentro de um tipo de produto que é software as a service. A empresa trabalha, por exemplo, com, no meu caso lá, que é aluguel por temporada. Então tem os KPIs que a gente olha, tem coisas que a gente olha que a gente Que tem que tem estar a sempre ver olhando. com aquele negócio. Com né? aquele negócio, isso. Uhum. Tem KPIs de área de venda, KPIs de área de marketing, KPIs, enfim. Mas você revisita esses KPIs todo o ciclo de OKR ou não? Ou não precisa, ou sei lá. Não, na verdade eu não revisito. O mais importante... Porque você pode não estar olhando para um KPI que é importante. Em que momento que você para pra... Mas aí vem essas provocações. Quando a gente fala de fechar os semestres e fazer esses post-mortem, aí a gente aprende, olha, por que tal iniciativa a gente não captou? Talvez seja porque a gente não está olhando para um KPI que a gente não tem e que é super importante, a gente precisa derivar, a gente precisa ter. Entendeu? True. Então, são essas provocações. Que você está sempre cruzando, foi o que eu falei mais cedo ali, que tudo na vida é resultado. Então, como é que eu faço para atingir e mensurar um resultado? Então, será que eu não estou olhando para um KPI? Será que eu não estou olhando para um... Entendeu? Faz sentido. Da mesma forma, alguns podem ficar obsoletos. Sim, é por isso que eu Não falei. Não está adiantando nada olhar para aquilo ali, porque ele não está acrescentando nada. Então... Por isso que eu falei sobre revisitar, sobre ter um padrão para revisitar, mas é só porque eu gosto de gerar padrões nas coisas. Uhum. Bom, eu aprendi pra caramba. Hoje nem achei que eu fosse aprender tanta coisa nesse papo. Você Não, aprendeu também? Eu você aprendi, falou, eu né? sempre aprendo com você. Não, eu também sempre aprendo com você, mas acabou que foi Eu pra acho, um, eu pra um acho que caminho. eu acho que isso é muito da origem da Broken, porque a gente percebe que quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente aprende muito, né? Quando a gente ensina, a gente aprende. Às vezes, eu ensinando alguma coisa ou explicando alguma coisa, eu aprendo mais ainda. Mas a pirâmide do aprendizado mostra isso. Que ensinar tá lá na base da pirâmide. É uma das maneiras que você mais aprende, é ensinando. Só de fazer esse roteiro aqui, só de fazer as coisas que a gente constrói, a gente já tem que parar para escrever, pensar. Pensar e ler um pedacinho de alguma coisa só para ter certeza, e aí você acaba dando uma volta ali. E isso aqui é interessante, né? Até fazendo esse roteiro, eu pensei também em algumas coisas para passar lá no meu programa de mentoria. Que, mais uma vez, vou fazer o jabá aqui, tá começando. E isso só tende a crescer. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Vocês querem mais um tempinho da Bill? Vocês querem passar mais um tempinho com ela? É simples, é só pagar, a Bill dá uma mentoria, vocês podem trocar com ela à vontade. Enfim, gente, por que esse formato de mentoria também? Boa, e a última aqui questão para trazer o formato de mentoria. Nós acreditamos muito que isso tudo que a gente está falando é muito mais efetivo também quando você tem o contexto do que está acontecendo. Exatamente. É completamente diferente de um curso que é totalmente genérico. Por exemplo, curso de liderança, já fiz 500 cursos de liderança. Não foi o curso de liderança, me deu insights ali pontuais, claro, agregaram a tudo que eu sei hoje, mas não foi o que me tornou uma líder de design especificamente ali. E é diferente o papel do professor do papel do mentor. O mentor, ele necessariamente precisa ter experiência naquilo, ele compartilha experiência, não é só um conhecimento técnico, um conhecimento acadêmico, né? Então... Sabe aquela hora que vocês fazem aquele cursinho. Cursinho curtinho. Cursinho curtinho. Dessas escolas que tem por aí, enfim, que vocês fazem, ficam felizes da vida, saem, pô, agora eu sei, agora eu domino. Sabe, mas não consegue aí aplicar. Aí quando vai botar na prática, parece que você tá no quarto escuro, parece que você tá sozinho ali. A mentoria, ela fala muito disso, porque você consegue ter o contexto, você consegue acompanhar. Às vezes até consegue aplicar, mas a questão é que você... Eu não acho que eu estaria fazendo um bom serviço, prestando um bom serviço, se eu simplesmente gravasse as aulas e disponibilizasse ali para a pessoa pagar e assistir. Uhum. Porque eu sei, na minha experiência, e aí por isso mentora, né, na minha experiência, que esse assunto que a gente trabalha, né, design de produto digital, isso tudo, tecnologia,
depende de muita coisa, muita coisa que depende de contexto, da empresa, da cultura, do mercado, do negócio. A gente falou várias vezes aqui, depende hoje no episódio. Então não ia ser efetivo, É muito mais efetivo quando eu passo o conteúdo e eu tenho esses momentos com os alunos para que eles tirem as dúvidas específicas do contexto deles comigo. E às vezes vão vir coisas que eu nunca me deparei, porque é óbvio que eu não me deparei com a maior parte dos cenários. Mas eu posso dar uma ideia ali de alguma experiência minha e ele testar aquilo e a gente vai aprendendo junto. E mais uma vez, como você falou, eu aprendo muito também. Então, é muito rico. É muito legal e eu tô muito feliz com esse trabalho e que ele só cresça aí daqui pra frente. Boa. Vamos encerrar? Vamos. Até a próxima. É isso, gente. Tiramos algumas dúvidas aqui, trouxemos algumas perguntas e... interage lá com a gente, senão... vai ter a praga. Tudo vai ficar embolado na sua cabeça. Vocês vão ouvir todas essas respostas e não vão entender nada. Vão continuar com todas as dúvidas que estão aqui. Vai botar o episódio igual o disco da Xuxa ao contrário e não vai adiantar de nada. Exato. Caraca! Você vai ouvir tudo só ao Você contrário. trouxe uma referência agora... do demônio. Não, que assim, eu acho que a gente tem que até que ver a faixa etária lá, né? Do quê? Idade das pessoas. Tem gente que não vai entender essa Não referência. vai entender do disco da Xuxa? Ih, gente, eu entreguei a minha idade, então. Agora. Isso aí. É melhor a Isso gente encerrar logo. Tchau. Valeu, tchau, tchau. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!